Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. Sabe aquela ovelha que parece perfeita? Gorda, redonda, com uma aparência assim que enche os olhos do Criador, mas que, ciclo após ciclo, não emprenha. Parece estranho, né? A gente tende a pensar que gordura é sinal de saúde, de reserva, de fertilidade. Mas no mundo da ovinocultura, essa associação pode ser uma armadilha perigosa. E para desvendar esse mistério, vamos nos aprofundar no conteúdo de um vídeo muito esclarecedor da doutora Carla, do canal ovinos.com no YouTube. E é fundamental contextualizar quem traz essa informação, né? Estamos falando de alguém com, mais de 20 anos de experiência prática como criadora, aliada a uma sólida formação como zootecnista e médica veterinária. O canal dela se tornou uma referência indispensável para quem busca otimizar a criação, focando em animais mais saudáveis e, claro, mais produtivos. Nossa missão aqui, então, é extrair os pontos-chave desse material. Queremos entender por que, especificamente nas ovelhas, a condição de gorda pode ser inimiga da reprodução e como essa percepção equivocada pode estar silenciosamente sabotando os resultados de um rebanho. Ok, vamos começar a desempacotar isso. A doutora Carla inicia o vídeo pintando um quadro bem familiar, não é? Exatamente. Ela descreve aquela cena clássica, o criador orgulhoso, olhando para sua ovelha mais bonita, mais cheinha, pensando, essa sim vai dar bons cordeiros. Mas o tempo passa, a estação de monta acaba e a ovelha continua vazia. É o erro fundamental, sabe? De confundir excesso de gordura com condição ideal para a reprodução. E como sair dessa percepção superficial, do olhômetro? O vídeo introduz uma ferramenta mais objetiva, certo? Para a gente poder medir isso melhor. Sim, e é um ponto crucial. Trata-se da avaliação de score de condição corporal, ou ECC. É uma ferramenta técnica, mas, relativamente simples de aplicar com um pouco de treino. Basicamente, é uma escala que vai de 1 a 5. O número 1 representa um animal esquelético, sabe? Extremamente magro, sem reservas. Já o número 5 indica um animal obeso, com excesso de gordura visível e palpável. E o instinto poderia dizer, quero minhas ovelhas nota 5 no topo da escala. Mas, pelo visto, não é bem assim, né? De forma alguma. O vídeo da doutora Carla deixa isso muito claro que o objetivo não é ter animais nota 5. Esse extremo, a obesidade, é na verdade um grande sinal de alerta. O ideal para a reprodução, como ela aponta, fica ali no meio da escala. Mais para frente a gente fala o número exato. Mas esse excesso de gordura, a nota 5, é um indicativo de problemas metabólicos e reprodutivos em potencial. Certo, mas por que exatamente esse excesso de gordura atrapalha tanto a fertilidade? Onde essa gordura se acumula e qual o impacto dela? Que ela não é só superficial, né? Aqui está um dos pontos mais fascinantes e que o vídeo detalha bem. O problema não é só gordura subcutânea, aquela que a gente vê e apalpa facilmente sob a pele, que deixa o animal redondo. O perigo maior reside na gordura que se acumula internamente, a gordura visceral, onde ela não deveria estar em excesso, no fígado, ao redor das alças intestinais e, o que é crítico para a nossa discussão, ao redor de todo o aparelho reprodutor, nos ovários, nas trompas, que são os ovidutos, e ao redor do útero. Entendi. Então não é só uma questão estética de ovelha gordinha, é uma questão interna, funcional mesmo. E como essa gordura interna prejudica a reprodução na prática? Olha, de várias maneiras interligadas. Primeiro, vamos pensar no fígado. Um fígado infiltrado por gordura, uma condição conhecida como esteatose hepática ou fígado gorduroso, tem seu funcionamento metabólico profundamente alterado. O fígado é central na regulação de muitos processos, inclusive na metabolização e produção de hormônios. Com o fígado comprometido pela gordura, a produção e o equilíbrio dos hormônios reprodutivos, tipo estrógeno, progesterona, ficam prejudicados. Sem o balanço hormonal correto, o ciclo estral da ovelha pode ser interrompido ou se tornar irregular, sabe? Impedindo a ovulação ou até a manutenção da gestação. Nossa, faz todo sentido. Se a central de comando hormonal está com problemas, todo o sistema reprodutivo sofre as consequências. Mas e a gordura ao redor dos ovários e útero? Você mencionou isso também.
Sim, e esse é outro mecanismo importante destacado no material da doutora Carla. A gordura acumulada fisicamente ao redor dos ovários e principalmente dos ovidutos, as trompas, pode criar uma barreira mecânica, literalmente. Imagina só, o ovário libera o óvulo, que precisa ser captado pelo oviduto para seguir até o útero e encontrar o espermatozoide. Se há um excesso de tecido adiposo ali, essa captação pode ser dificultada ou até impedida. O óvulo simplesmente não chega onde deveria. Caramba, então a gordura pode literalmente bloquear o caminho do óvulo. É um problema físico mesmo, além do hormonal. Que coisa! Pode acontecer sim. Então veja que complexo. Temos um problema hormonal, vindo do fígado e do próprio tecido adiposo, que também produz hormônios, né? E um problema físico, vamos dizer assim, de obstrução ou dificuldade no transporte do óvulo. O resultado final é o que a gente chama de infertilidade funcional. A ovelha tem os órgãos reprodutivos, eles estão lá, mas não funcionam corretamente devido a um fator externo, neste caso, o excesso de gordura causado por um manejo inadequado. Manejo inadequado, essa é a palavra-chave então. O vídeo da doutora Carla aponta onde os criadores costumam errar para chegar nesse ponto de obesidade prejudicial. Imagino que seja fácil cair nessa armadilha, querendo cuidar bem do animal, né? Sim, e ela detalha as causas mais comuns. A principal, sem surpresa, está na alimentação. Especificamente uma dieta desbalanceada ou fornecida de forma irregular. Desbalanceada como? Excesso de quê, principalmente? Geralmente, excesso de energia na dieta. Isso vem principalmente do concentrado, a gente está falando de rações comerciais, milho, farelo de soja, fontes ricas em energia e proteína, combinado com uma quantidade insuficiente de volumoso. O volumoso é a base da dieta dos ruminantes, a fibra que vem do pasto, feno ou silagem. Entendi. Muita caloria no concentrado e pouca fibra do volumoso. E em que situações isso costuma acontecer mais? O criador exagera quando? Um exemplo clássico que o vídeo menciona é a preparação de animais para exposições e feiras. O criador quer apresentar aquele animal cheio, com musculatura aparente, bem coberto de gordura, que impressione o jurado, sabe? Para isso, muitas vezes força a alimentação com altos níveis de concentrado, restringindo acesso a volumoso de boa qualidade. O animal fica visualmente bonito para a pista, mas metabolicamente está todo comprometido. Todo esse excesso de caloria que ele não consegue usar para produção ou manutenção vira gordura. Tanto a externa, que a gente vê, quanto a interna, que é a mais perigosa para a reprodução. Mas espera aí, o concentrado não é sempre um vilão, certo? Tem horas que ele é necessário, imagino. Absolutamente. E a doutora Carla faz essa ressalva importante no vídeo. A suplementação com concentrado é muitas vezes essencial. Não dá para demonizar. A necessidade varia enormemente, dependendo de fatores como a qualidade do pasto ou do feno disponível. Se for um volumoso pobre em nutrientes, o concentrado ajuda a suprir as deficiências, né? A categoria animal também conta. Borregas em crescimento precisam de mais nutrientes que ovelhas adultas vazias, por exemplo. E, crucialmente, a fase fisiológica da ovelha. Isso muda tudo. Fase fisiológica. Você quer dizer se ela está prenha, amamentando, essas coisas? Exato. O terço final da gestação, quando os cordeiros crescem muito rápido, e o período de lactação, especialmente nas primeiras semanas, são fases de altíssima demanda nutricional. Nesses momentos, só o volumoso, mesmo que seja de boa qualidade, geralmente não é suficiente para suprir todo, especialmente se ela estiver gestando gêmeos ou trigêmeos. A exigência vai lá para cima. Aí o concentrado entra como um complemento estratégico e necessário. Então a chave não é eliminar o concentrado, mas usar com critério. Saber quando e quanto. Exatamente. A mensagem do vídeo é: a suplementação deve ser balanceada, calculada, de acordo com a necessidade real do animal naquela fase específica, e sempre ajustada com base na qualidade do volumoso disponível. O erro é fornecer em excesso ou fornecer para animais que não precisam daquele nível de energia, como as ovelhas vazias fora da estação de monta.
É um ajuste fino, sabe? Quase uma arte, que exige observação constante da condição corporal e conhecimento técnico. O excesso indiscriminado leva direto ao problema da obesidade e infertilidade. Além da alimentação desbalanceada, o vídeo aponta outro fator de manejo importante que contribui para esse acúmulo de gordura. Algo sobre estímulo metabólico. O que seria isso exatamente? Sim, esse é outro ponto muito relevante que a doutora Carla aborda. O estímulo metabólico se refere, basicamente, à atividade física do animal, ao exercício. O problema surge com animais que ficam confinados por longos períodos em espaços restritos, como baias individuais ou piquetes muito pequenos. Sem a oportunidade de caminhar longas distâncias, de buscar o próprio alimento no pasto, de se movimentar livremente. Ou seja, recebem comida na bandeja e não precisam se mexer para conseguir. Ficam ali, paradas. Exato. Recebem uma dieta rica, muitas vezes fornecida à vontade, e não tem como gastar essa energia através do exercício. A falta de movimento faz duas coisas. Primeiro, diminui o gasto calórico diário, o que obviamente facilita o acúmulo de gordura. Segundo, parece alterar o próprio metabolismo do animal, tornando-o menos eficiente em utilizar a energia e mais propenso a armazená-la como gordura, especialmente a visceral. Então, mesmo que a dieta tivesse perfeitamente balanceada, a falta de exercício por si só já seria um problema. Só ficar parada já complica. Sim, o ideal, segundo a análise apresentada, é associar uma boa nutrição com espaço e oportunidade para que os animais se movimentem. Isso não significa que o confinamento seja inviável, claro, mas ele precisa ser bem planejado para incluir áreas de exercício, solários ou um manejo que estimule a movimentação, além de um controle nutricional ainda mais rigoroso, claro. A combinação de dieta hipercalórica com sedentarismo é a receita perfeita para a ovelha gorda e infértil. É um cenário preocupante mesmo. E os riscos param na infertilidade ou tem mais coisa? O vídeo menciona outros problemas associados a esse excesso de gordura. Infelizmente, os problemas vão além da dificuldade em emprenhar. Mesmo que uma ovelha obesa consiga conceber, ela corre um risco aumentado de complicações durante a gestação e o parto. O vídeo da doutora Carla cita especificamente um quadro muito grave, a toxemia da gestação, também conhecida no meio técnico como cetose ou pré-eclâmpsia ovina. Toxemia? Nossa, isso soa bem sério. O que acontece nesse caso? É uma doença metabólica complexa e perigosa, viu? Geralmente ocorre nas últimas semanas de gestação, quando a demanda energética dos fetos em crescimento é máxima. O interessante e que o vídeo ressalta é que a toxemia afeta principalmente os extremos, tanto as ovelhas muito magras, que não têm reservas para suprir a demanda, Sim. quanto as muito gordas. Espera aí, as gordas também. Como assim? Elas não teriam reserva de sobra? Não faz muito sentido. Parece contraintuitivo, né? Mas sim, na ovelha obesa, o que acontece é que, apesar das grandes reservas de gordura, o metabolismo dela está tão desregulado, lembra do fígado gorduroso? Que ela não consegue mobilizar e utilizar essa gordura de forma eficiente para gerar energia quando a demanda aumenta drasticamente no final da gestação. O sistema não dá conta. Além disso, o espaço físico na cavidade abdominal já está reduzido pela gordura interna, e com o útero crescendo, a capacidade de injeção de alimento diminui ainda mais, ela come menos. Entendi. Então ela tem a reserva, mas não consegue usar direito e ainda por cima come menos? Que situação. Exatamente. Aí o organismo entra em pane, a ovelha começa a quebrar suas reservas de gordura e até de músculo de forma muito rápida e descontrolada para tentar gerar energia. Esse processo libera substâncias tóxicas, chamadas corpos cetônicos, na corrente sanguínea. Daí o nome cetose. É uma intoxicação interna, a ovelha fica apática, para de comer completamente, pode ter tremores, ranger os dentes, andar em círculos. E se não houver uma intervenção veterinária rápida e agressiva, o quadro evolui para coma e morte. E, tragicamente, quase sempre leva junto os cordeiros que ela estava gestando. Que quadro terrível! E pensar que pode começar com um manejo nutricional inadequado, às vezes até com a intenção de ter um animal forte, bem cuidado. Isso realmente reforça a importância do equilíbrio que a doutora Carla tanto fala no material dela. É vital. Sem dúvida.
A toxemia da gestação é um exemplo dramático de como o excesso de gordura longe de ser benéfico pode ser fatal. O equilíbrio na condição corporal, mantendo as ovelhas naquele score ideal, é vital não só para a fertilidade, mas para a sobrevivência dela e da cria durante a gestação. Ok, entendemos o problema, as causas, os riscos. Diante disso tudo, o que o criador pode fazer na prática para evitar cair nessa armadilha da ovelha gorda e infértil? O vídeo da doutora Carla oferece soluções, caminhos, aponta uma luz. Sim, e as soluções são totalmente focadas no manejo correto e atento. Não tem fórmula mágica, sabe? Mas sim boas práticas de manejo nutricional e de bem-estar. Qual seria o primeiro passo? Por onde começar? O primeiro passo fundamental é implementar rotineiramente a avaliação de score de condição corporal, o ECC que a gente mencionou. Não é só bater o olho, é sentir o animal, palpar áreas específicas como a região lombar, as costelas, para estimar a cobertura de gordura de forma mais objetiva usando aquela escala de 1 a 5. O vídeo provavelmente demonstra ou indica como fazer isso na prática. E com base nessa nota do ECC, o que fazer? Que decisão tomar? Com base nessa avaliação periódica que deve ser feita em momentos-chave, tipo antes da estação de monta, no diagnóstico de gestação, no pré-parto, o criador deve ajustar a alimentação. Ajustar para o rebanho todo ou para os lotes separados. Se as ovelhas estão começando a passar do ponto, ficando com score acima de 4, por exemplo, é hora de restringir um pouco a oferta de alimentos mais energéticos. Talvez aumentar a proporção de volumoso, dar menos concentrado. Se, ao contrário, estão magras, com score abaixo de 3, aí precisam de um reforço nutricional. É um controle dinâmico. E qual seria a meta, o score ideal que você mencionou antes? Qual número mirar? Segundo a recomendação apresentada no material da doutora Carla, o ideal para as matrizes ovinas em fase reprodutiva é mantê-las em torno do score 3,5. Nessa condição, elas têm reservas suficientes para enfrentar os desafios da gestação e lactação, mas sem aquele excesso de gordura prejudicial à fertilidade e à saúde metabólica. Manter o rebanho flutuando em torno desse número é um objetivo central do manejo nutricional. É o ponto de equilíbrio. Certo. Monitorar o score e ajustar a dieta. Parece lógico. Qual seria o segundo ponto-chave do manejo para evitar esse problema? O segundo ponto, e talvez um dos mais impactantes na prática diária, é ajustar a alimentação de acordo com a fase fisiológica de cada animal ou grupo de animais. Isso é crucial para a eficiência e, claro, para evitar obesidade nas ovelhas erradas. Explica melhor. Como assim ajustar pela fase? O que isso significa na prática? Pensa assim, uma ovelha adulta que não está prenhe e nem amamentando, a gente chama de ovelha vazia ou em manutenção, tem uma exigência nutricional relativamente baixa. Ela só precisa de energia e nutrientes para manter suas funções vitais básicas, para viver. Já uma ovelha no terço final da gestação, com 1 ou 2 cordeiros crescendo rapidamente dentro dela, tem uma demanda energética e proteica muito, muito maior. E uma ovelha que acabou de parir e estar no pico da lactação, produzindo leite para os seus cordeiros, tem a maior exigência de todas. É o pico de necessidade. Entendi. São necessidades completamente diferentes em cada fase da vida dela. Não dá para comparar. Exatamente. O erro crasso e muito comum em criações menos tecnificadas é alimentar todas as ovelhas do rebanho da mesma forma o ano todo. Oferecer o mesmo cardápio para todas. Se você oferece um nível de suplementação de concentrado pensado para atender às necessidades das ovelhas em lactação, que são as mais exigentes, o que acontece com as ovelhas vazias que estão ali comendo a mesma coisa, a mesma quantidade? Elas vão comer muito mais do que precisam. Vai sobrar energia. Bingo! Elas estarão consumindo um excesso de energia que não tem onde gastar. E o que o corpo faz com excesso de energia? Armazena como gordura. Dia após dia, essas ovelhas vazias vão acumulando gordura interna e externa
preparando o terreno para a infertilidade no próximo ciclo reprodutivo, além de ser um desperdício enorme de alimento e dinheiro, né? Nossa, faz todo sentido. Isso leva diretamente à necessidade de separar os animais, então. Não tem outro jeito. Exatamente. A solução apontada no vídeo é a formação de lotes de manejo dentro do rebanho. É agrupar os animais por categorias com necessidades nutricionais semelhantes. O ideal seria ter, no mínimo, um lote de ovelhas vazias ou no início, meio da gestação, que tem baixa exigência, um lote de ovelhas no terço final da gestação, com alta exigência, e um lote de ovelhas em lactação, com exigência máxima. Claro que podem haver outros lotes, como de borregas em crescimento, animais de descarte engordando, enfim, depende da estrutura da fazenda. E aí cada lote recebe uma dieta específica, calculada para ele. Sim, dessa forma você consegue fornecer a nutrição correta e balanceada para cada grupo, atende às necessidades das mais exigentes, sem superalimentar e engordar as que precisam de menos. Isso otimiza o uso dos alimentos, melhora a saúde geral do rebanho, previne a obesidade nas vazias e também a subnutrição nas prenhas e lactantes. É mais eficiente e mais saudável. Parece uma estratégia muito mais inteligente. Exige mais organização, claro. Separar os animais, manejar lotes diferentes. Mas os benefícios parecem compensar muito. E sobre a questão da movimentação que falamos antes? A falta de exercício. Como garantir isso na prática? O vídeo reforça a importância de não esquecer o tal do estímulo metabólico. Mesmo em sistemas mais intensivos de confinamento ou semiconfinamento, é fundamental garantir que os animais tenham espaço suficiente para se exercitar minimamente. Não precisa ser um campo enorme, mas precisam se mexer. Isso pode ser um piquete maior, onde passam parte do dia, um solário anexo à baia, ou corredores que incentivem a caminhada até o coxo ou o bebedouro. Qualquer coisa que evite que o animal fique parado o dia todo na baia recebendo comida. E claro, combinando isso com o controle nutricional, que a gente já falou. Especialmente evitando a supernutrição das fêmeas vazias, como já martelamos aqui. É a combinação, dieta certa e algum exercício. Resumindo as soluções, então, para ficar claro, primeiro, monitorar a condição corporal usando o score, mirando no 3,5. Segundo, ajustar a dieta conforme a fase, o que implica separar por lotes. E terceiro, garantir espaço para movimentação. Parece um plano de ação bem claro, né? Sim, são os pilares do manejo preventivo contra a infertilidade por obesidade, conforme apresentado pela doutora Carla. E a mensagem final dela no vídeo é bastante direta, sabe? Serve como um alerta importante para os criadores. Qual seria essa mensagem final dela, para fechar o raciocínio? Gordo e bonito acaba praticando uma autossabotagem, um tiro no pé, como se diz. Aquele excesso de zelo na alimentação, sem critério técnico, sem observar a real necessidade, leva à obesidade. E essa obesidade bloqueia a fertilidade, a produção de leite e a saúde geral do animal. Aquela gordura que salta aos olhos não é sinônimo de sucesso reprodutivo. Pelo contrário, pode ser o maior empecilho. Se as ovelhas estão gordas e não emprenham, é um sinal vermelho piscando forte, indicando que o manejo nutricional e possivelmente de espaço e exercício precisa ser revisto urgentemente. Não dá para ignorar. É uma inversão de perspectiva necessária mesmo. O que parece bonito aos olhos do leigo pode ser muito problemático aos olhos da biologia reprodutiva da ovelha. Fica muito claro, depois dessa nossa análise baseada no material da doutora Carla, que a aparência na ovinocultura pode de fato enganar bastante. Aquela gordura vistosa pode mascarar problemas sérios de manejo com consequências bem graves. Exato. É um chamado para ir além da estética superficial e focar nos fundamentos. Equilíbrio nutricional ajustado às necessidades reais de cada fase, monitoramento constante da condição corporal como ferramenta de gestão e atenção ao bem-estar animal, que inclui sim a oportunidade de se movimentar. E ter essa informação vinda de alguém como a doutora Carla, que une a vivência de mais de 2 décadas na lida diária da criação com o conhecimento técnico aprofundado da zootecnia e da medicina veterinária, confere uma credibilidade e uma aplicabilidade prática imensas.
O trabalho dela no canal ovinos.com é sem dúvida um recurso valiosíssimo para quem quer melhorar a criação, seja pequeno, médio ou grande criador. Ajuda muito. Concordo plenamente. A forma como ela traduz conceitos técnicos em dicas práticas baseadas na realidade do campo é o que torna o conteúdo tão relevante e útil. Pode realmente fazer a diferença nos índices de fertilidade, na saúde do rebanho e, consequentemente, na viabilidade econômica da atividade. Informação que vale ouro. E para encerrarmos nossa conversa de hoje, fica talvez uma provocação para quem nos escuta, algo que transcende um pouco o mundo das ovelhas. Será que essa tendência de associar um excesso visível a algo que parece muito bom, muito abundante na superfície, com qualidade real ou saúde fundamental, será que isso não se repete em outras áreas da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos projetos? Onde mais um cheio aparente, um gordo no sentido figurado, pode estar escondendo um desequilíbrio interno ou um problema que só vai se manifestar lá na frente. Fica aí a reflexão.